bater minha palminha para coordenar a câmera. Gente, é muito difícil fazer vídeo técnico. Muito difícil. Para você fazer um vídeo técnico com qualidade, você precisa de 3 câmeras. Uma câmera grande para filmar você, a área que você está trabalhando. Uma câmera de nível médio para você filmar a área onde você está fazendo as medidas e tudo isso. E uma câmera microscópica para você filmar os componentes pequenininhos. Fora isso, você vai fazer um serviço meia boca, tá? Então eu vou gravar uma série de vídeos que eu vou lançar lá pela Udemy, que vai ser a série Dicas Matadoras 2.0. Vou lançar uma série de vídeos nesse formato que eu vou apresentar para vocês agora. Quem quiser, me chama no WhatsApp e fala: professor, eu quero participar do treinamento das Dicas Matadoras lá pela plataforma Udemy, tá bom? Na plataforma Udemy eu estava pensando em não ter cursos gratuitos, livres, mas ter cursos gratuitos fazendo pedido. Por quê? Que aí eu faço o cadastro do cara, conheço, sei quem é o aluno. Quando vocês forem fazer cadastro na Udemy, você coloca seu nome, pode ser só seu primeiro nome, sua cidade e seu estado. Esse é o padrão. Todo usuário que chegar lá que não tiver cadastrado com nome, cidade, estado, eu vou desconsiderar, tá bom? Então eu vou fazer uma série de vídeos, Dicas Matadoras 2.0, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui no microscópio. O que eu tenho ali uma placa. Gente, essa mania minha do cara, eu nem sabia que eu falava tanto só quando eu fui ver os vídeos que eu percebi isso. Então aqui eu tenho uma placa eletrônica, não importa o que seja, onde eu tenho os componentes, e eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Às vezes você quer verificar o componente e você não consegue enxergar, seja a olho nu, seja com microscópio, ou seja com a lupa, que também é uma ferramenta necessária para a gente ali estar olhando a plaquinha, que ajuda muito também. Então eu vou dar uma dica para vocês que é a seguinte: quando você não conseguir verificar o componente, tem um fator que é interessante. Alguns componentes, eles são marcados tipo pintado. Esse que é marcado pintado, ele geralmente fica sempre visível. No entanto, tem alguns componentes que eles são marcados em alto relevo. É tipo assim, é como se fosse, vamos pensar na vaca, não tem a vaca que você marca com fogo, que você faz um furinho? Então esses componentes às vezes é difícil de você visualizar. Então o que você faz? Você pega uma borracha branca dessa e você vai em cima do componente e esfrega. O que vai acontecer? A borracha vai raspar e vai cair o branco dentro do buraquinho e o componente vai acabar aparecendo. Vocês estão verificando aí, ó, o M7, o 68R e esse componente aqui. Eu não tenho como saber o que é. Não tem como identificar. Então o que eu vou fazer? Ó, eu estou com ele aqui, eu estou com o dedo em cima dele. Quando eu mexo a iluminação até que fica melhorzinho. Mas o que eu vou fazer com a borracha? Vou passar a borracha em cima dele. Vou passar a borrachinha em cima dele. Repara lá. Agora eu vou pegar um pincelzinho, pode ser um pincelzinho grande, pequeno que você tiver na mão, e vou tirar aqui. E repara que já ficou mais fácil de visualizar. Deixa eu passar de novo aqui, ó. Ele, na verdade, ele bota o segmentozinho da borracha dentro do componente. Então você já vai ter uma facilidade de identificar. Vamos supor ali o M7. Esse M7 aqui, ó. Aqui, ó. Passei a borrachinha. Ó. Esse outro aqui também, que é o W, que está marcado ali como W. Repara como eles ficam mais pretinhos depois que você passa a borracha. Aí você tira o excesso. Repara que ele fica melhor de enxergar. Esse componente aqui, ele está muito afetado pela iluminação. Deixa eu dar uma derrubada na iluminação aqui, tanto do microscópio como derrubei o microscópio, você não consegue enxergar o que ele é, tá? Fica um pouquinho difícil de você enxergar. Então esse recurso da borracha ajuda muito. Outro recurso também que é interessante é você colocar uma gotinha de álcool isopropanol, né, que vocês conhecem como álcool isopropílico, em cima dele. Ali você já vai limpar aquela área. Deixa eu aumentar a iluminação aqui do microscópio, para a gente poder visualizar. Repara lá que ele está bem... deixa eu ver aqui, a iluminação está ligada. Deixa eu passar o pincelzinho para limpar.
Ó, o componente, tá? Essa segunda lâmpada está me matando aqui. Então eu estou em cima do componente, ó. Olha como que ele evapora rápido, tá? Como que ele evapora rápido. Então você repara que a placa já está melhor de você visualizar, certo? Os componentes em cima dela. Deixa eu levantar a iluminação de novo aqui. Então, o que acontece aqui? Qual é a seção de dicas que eu vou dar para vocês? Eu queria que você mudasse a forma como que você olha para a placa. Geralmente a gente comete um erro de olhar para a placa e só ver os componentes, quando na verdade existe um componente super importante que a gente acaba não verificando. Então repare que o componente M7 ali, que está marcado como M7, que eu não sei o que ele é, olhando não dá para identificar. O que você pode observar aqui? Quando você for olhar a placa, você não tem que olhar só componente, que olhando o componente você não entende o que está acontecendo. Só em olhar o componente você não entende. Você tem que olhar o componente e as trilhas, setores, as ilhas que compõem o circuito impresso. Então isso é muito importante para você entender como que funciona o circuito. Vamos dar um exemplo aqui. Esse componente aqui, esse transistor, deixa eu dar uma tentar melhorar esse foco aqui. Ficou bom. Então você está observando o quê? Que você tem um componente que eu não sei o que é. Vamos dar um exemplo. Eu não sei o que ele é. Mas vamos supor que esse transistor aqui não estivesse sendo alimentado. Aqui você tem que encontrar uma tensão que polariza esse componente. Geralmente ele vai estar ligado a um ponto negativo e um ponto positivo. Todo componente geralmente vai estar ligado a um ponto positivo e um ponto negativo da placa. Como que você faz para você poder entender como que está funcionando esse setor da placa? Vamos tentar entender? Então você tem aqui esse M7. Ele está ligado a esse ponto superior aqui e está ligado a esse ponto inferior aqui, que por sua vez está ligado ao terminal do componente. Então o que acontece? Você observa que esse terminal aqui, desse 68W aqui, que parece ser um transistor, mas pode ser um regulador de tensão, ele está ligado ao quê? A esse M7 aqui. Então se uma tensão chegar desse lado e ela passar para esse, ela vai chegar até esse terminal aqui. Então o que você faz? Você segue o caminho que a tensão está seguindo. Repare que essa tensão que vem daqui de cima, ela entra nesse terminal, provavelmente passa por dentro desse componente e chega até o transistor. Pelo outro lado, ela segue um caminho diferente, tá vendo? Ela segue por aqui, vem até esse ponto e vai seguir para o circuito. Então, o que você tem que observar? Você tem que seguir a linha da trilha para você entender o raciocínio de como está funcionando esse componente. Vamos dar um exemplo aqui. Esse circuito integrado aqui. Uma dica que eu vou dar para vocês que é muito interessante. Geralmente as trilhas maiores estão ligadas ao negativo, ao ground, ao GND. Então, por exemplo, aqui de olhar, só de olhar, eu sei que essa parte aqui, com certeza absoluta, é negativa. E essa parte menor é toda positiva. Então, as partes da placa maiores em tamanho, no que diz respeito à quantidade de cobre, na trilha, na ilha, no setor, geralmente elas estão ligadas ao negativo.